Olá, aqui é Sandra Alves e você está no Papo de Gestão. E o papo de hoje é sobre propósito. Eu comentei no Instagram que eu daria continuidade a um papo chamado propósito, depois com um pouquinho, tendo uma visão um pouquinho diferente, talvez até da que eu entendi ser a visão que seria, digamos, a mais politicamente correta para conversar com vocês. Então, senta, você pega um café, um chá, porque o papo aqui vai ser com uma certa profundidade hoje. Então, como eu disse, seja bem-vindo aqui ao papo e vamos começar a falar sobre propósito. Quando eu escrevi o primeiro roteiro para conversar aqui com vocês sobre isso, na verdade, para postar no Instagram, que era o canal onde eu estava me dedicando a gerar conteúdos aqui pro Papo de Gestão, eu tive uma semana em que eu revisitei muito os meus próprios propósitos. Então, eu tinha uma visão de trazer alguma coisa um pouquinho mais voltado à semântica da palavra, o que seria propósito dentro de um contexto mais profundo, mais de etimologia mesmo. Mas eu, com o decorrer da semana, decidi que eu ia fazer algo um pouco diferente. Que a semana foi me levando, na verdade, a olhar para a questão do propósito de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Eu já há algum tempo tive o entendimento de que o meu propósito, que é aquilo que eu gosto de fazer. Então, se eu fosse pensar em trazer para vocês sobre a palavra propósito, fazendo aqui uma visão muito minha, seria alguma coisa que você faz propositadamente. Uma coisa que você faz porque você tem consciência de que é aquilo que você quer fazer. Então, o teu propósito, ele tá, assim, ligado aos teus objetivos. O teu propósito está ligado à tua felicidade. O teu propósito está ligado ao teu estilo de vida. O teu propósito está ligado às coisas que você tem como um objeto maior no seu dia a dia. E então, se você quiser definições sobre propósito, vai ter em profusão na internet. Basta pesquisar em qualquer lugar que você vai achar vários conceitos, várias pessoas falando sobre isso. Então, eu não vou ficar aqui explicando para vocês o que é o propósito. Eu imagino que para a grande maioria de vocês, pelo menos um entendimento superficial da palavra vocês possuem. E que, se vocês quiserem algum entendimento um pouquinho mais aprofundado, é muito fácil de ir atrás. A conversa que eu queria ter hoje com vocês é sobre o meu propósito. E talvez com isso ajudar vocês também a pensar um pouquinho sobre o propósito de vocês. Como eu disse, alguns acontecimentos recentes na minha vida fizeram eu revisitar de uma forma muito mais intensa o que propósito significava. Até era um objetivo falar de propósito bem assim que eu lancei o canal no Instagram, mas eu sentia que eu mesma estava um pouco perdida em termos de propósito. Eu mesma não estava me entendendo bem o que era isso para minha vida. E eu gosto de bater papo sobre coisas que de certa forma eu possa contribuir de verdade para alguma coisa, então eu achei melhor esperar um pouquinho. E aí eu pensei muito sobre isso nos últimos dias e pensei muito sobre o meu propósito ultimamente e o que era, por quê, de onde vinha e se era isso mesmo e se tinham outras coisas que eu deveria pensar diferente. E comecei a chegar numa conclusão que tem duas coisas que sempre tiveram muito presentes na minha vida, desde que eu me entendo por gente. Foi uma
uma vontade muito grande, uma curiosidade muito grande em buscar conhecimento de algumas coisas. E uma habilidade, eu não sei se posso falar habilidade, mas uma vontade também de tudo aquilo que eu fosse conhecendo ao longo da minha vida, eu pudesse compartilhar de alguma forma com as pessoas. Isso teve altos e baixos. E por isso que quando as pessoas falam em propósito, viva o tempo todo, viva empresas que têm seu propósito, nem sempre foi assim. E eu acredito que isso nem sempre vai ser assim na vida das pessoas. Às vezes você não vai trabalhar num lugar que você sente propósito em trabalhar naquele lugar. E aí é que vem a minha grande sacada destes últimos dias. O propósito não é aonde você está trabalhando, o cargo que você tem, a profissão que você decide levar, a família que você decide construir, a casa onde você decide morar, o tanto de dinheiro que você decide ter. Essas coisas, para mim, são talvez indicadores do quanto você está dentro ou fora do teu propósito. Mas para mim, fazer as coisas com propósito é fazer as coisas com o entendimento de que aquilo que eu estou fazendo está de alguma forma contribuindo para aquilo que eu verdadeiramente quero. Nossa, que filosófico, né? Que não diz nada com coisa nenhuma. Vamos lá. Quando você age com propósito em tudo, desde da forma que você arruma a sua casa, que você trata a sua família, que você vai trabalhar, se você está fazendo tudo isso com o objetivo pensado de como que você quer levar a sua vida, ponto, você está agindo com propósito. E de repente, naquele momento da sua vida, o seu propósito é trabalhar no lugar onde você vai ganhar dinheiro para poder proporcionar um lugar melhor para sua família morar, uma viagem bacana no final de semana. Eu não estou falando aqui, eu sei que talvez algumas pessoas fiquem, não, você está falando que é para trabalhar por dinheiro. Não, eu estou falando que quando você decidir trabalhar por dinheiro, que você tenha consciência disso. E que você não culpe a empresa que ela não está te dando as condições, porque esta foi uma decisão sua. Porque de repente você decidiu porque aquele lugar era mais perto, porque aquele lugar era mais cômodo, porque foi o emprego que você teve oportunidade naquele momento. Isso tudo não é falta de propósito. Quando eu vejo algumas pessoas falando isso, que não trabalhem num lugar onde você não... Talvez você tenha que, por algum momento, não bater muito o seu pensamento com o pensamento do propósito daquela empresa. E se isso for consciente, se você estiver fazendo isso de propósito, tudo bem, né? Eu acho que não tem que gerar nenhuma culpa, nenhuma sensação de desmerecimento. Você sabe o que você está fazendo e por que você está fazendo. E aí vem uma outra questão. Claro que trabalhar e decidir as coisas vinculadas aos seus valores, às suas crenças, aquilo que você estar numa empresa que tenha a ver com o seu jeito de ser, com aquilo que você tem como valores, e aí a gente vai falar de missão, de valores, um outro momento, mas claro que isso tudo faz muita diferença. E você sente que você está cumprindo melhor o seu propósito. Mas o propósito vai além disso. O propósito vai no como você faz, no que você decide. E quando eu disse que o propósito é você atender aos seus objetivos, aquilo que você quer para sua vida, eu me pergunto se em todos os momentos da sua vida você sabe responder essas perguntas. Qual é o objetivo? O que você quer? Eu confesso aqui para vocês que comigo nem sempre isso acontece. Nem sempre eu consigo, de uma forma muito clara, muito rápida, dizer quais são os meus objetivos, o que eu quero, o que eu não quero, por querer muitas coisas, por ser uma eterna insatisfeita, e isso me faz correr sempre atrás de uma coisa diferente. Então, o meu propósito ficaria bastante bagunçado se eu não me fizesse essas perguntas com bastante frequência. O que eu cheguei à conclusão é que, quando eu cheguei à conclusão
que o meu propósito é o como eu faço e não o que eu faço, eu sei que tudo que eu for fazer, eu tenho dois objetivos, dois propósitos básicos. Em tudo aquilo que eu decidi colocar minha mão. Aprender naquele processo e ensinar alguma coisa para alguém, sendo possível. Então, eu sinto que eu estou agindo de propósito, com propósito e a propósito, quando eu saí de qualquer situação da minha vida pessoal, profissional, de relacionamentos com os meus amigos, de qualquer coisa que eu saí dali um pouco diferente, conhecendo alguma coisinha diferente e que eu possa levar isso para os outros lugares e para as outras pessoas aonde eu estiver. Não, nem sempre eu consigo. Às vezes eu estou tão dentro do meu casulo, do meu núcleo, que para mim é difícil aprender qualquer coisa, ensinar qualquer coisa. E esses são os momentos em que tudo me incomoda muito, em que eu sinto. E eu acho que quando você age sem propósito, quando você não entende o seu propósito e você está contra ele, fica nítido. Você vai gerar um desconforto, vai gerar uma desmotivação, vai gerar alguma coisa emocional ou física que vai se manifestar. Quando a gente age com propósito, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, que aquilo está sendo feito com um objetivo claro do que eu quero para mim, tudo se encaixa. Sabe aquela sensação de que, nossa, parece que deu maior trabalho e na verdade não deu? Parece que vai ser super difícil e na verdade não foi. Que as coisas se encaixam? Para mim isso é de fato ter agido com propósito. Quando você deita no travesseiro, algumas pessoas já devem ter, até que me conhecem, já devem ter me ouvido falar isso em algum momento. Quando você põe a cabecinha no travesseiro e dorme com um sorriso no rosto e uma tranquilidade de que eu fiz o que era melhor, não que tenha sido perfeito, mas eu fiz o meu melhor, para mim isso é viver uma vida alinhada ao seu propósito. Dei aqui uma visão muito minha sobre esse tema, sem nenhuma perspectiva acadêmica pedagógica, apenas dividindo para vocês aquilo que eu sinto e que eu acho. E falando um pouquinho do propósito da Sandra, desse desejo do aprender e do ensinar, o papo de gestão para mim hoje é uma manifestação disso, de que eu tenha um lugar onde eu possa exercer isso com a minha cara, com os meus pensamentos, com o meu parecer e com a minha troca e com aquilo que eu me interesso por aprender e que eu me interesso em compartilhar, né? E o propósito do papo de gestão é esse, é de trazer esses conteúdos para que a gente possa evoluir no assunto desenvolvimento humano organizacional cada vez mais, para que as empresas, as pessoas vivenciem esse processo de alinhar o propósito de todo mundo de forma muito tranquila, muito transparente, muito já feito todo um processo, ou seja, que já esteja digerido, que não tenha milindre de eu dizer, olha, nesse momento eu vou aceitar determinada função porque eu preciso pagar as contas lá em casa. Mas será que essa empresa vai me dar a oportunidade de crescer? Existe essa possibilidade? O que eu preciso para isso? Se perguntar, tá, essa empresa tá um pouco estranha para mim, mas o que está faltando para que o meu propósito esteja alinhado ao propósito dela? É possível eu alterar algumas coisas, a empresa alterar algumas coisas? Ou será que de repente a minha decisão é mudar de empresa, mudar de trabalho, mudar de profissão? Eu só de fato gostaria que a gente tirasse da mesa esse entendimento de que meu propósito é uma carreira, meu propósito é trabalhar na empresa XYZ. Para mim isso é meu propósito. Pode ter sido um objetivo, uma vontade, mas o propósito para mim ele é um cimentinho que cola tudo isso, tá? Ele é aquilo que faz com que as coisas de fato
comecem a fazer sentido e comecem a te dar um caminho de evolução mesmo enquanto pessoa. Eu te convido a tentar, de repente, buscar o seu propósito, entender o seu propósito. Eu acho que buscar propósito não cabe muito, mas entender o seu propósito, aplicar ele em tudo que você faz e também, quem sabe, me ajudar nessa construção aqui do meu propósito, fazendo o papo de gestão chegar a mais pessoas e a gente ter cada vez mais contribuição de todo mundo para que a gente realmente comece a digerir melhor uma série de coisas que eu acho que ainda precisa de evolução dentro do nosso processo de autodesenvolvimento e também da evolução das empresas enquanto lugares melhores para as pessoas trabalharem. Se você quiser contribuir comigo, contribuir com o meu propósito, eu peço para você seguir aqui o Papo de Gestão, deixar um feedback, curtindo ou não os conteúdos que vão aparecer por aqui, deixando comentários, sugestões, reclamações, o que você achar que é interessante, que vai ajudar a mim e ao canal crescermos, que afinal, de fato, o importante mesmo não é concordar, não é discordar, não é entender os assuntos de uma forma extremamente contextualizada, mas sim digerir cada vez melhor todos os assuntos. Abraço, obrigada por ter ficado até aqui e aguardo você num próximo Papo de Gestão.